Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sabadão, mais um sabadão, começa o nosso Bastidor CBN. Você sabe que todo sábado a gente está aqui para trazer um assunto bacana, pessoas interessantes. E hoje nós estamos recebendo um jornalista ribeirão-pretano, mas um cara com uma bagagem espetacular. Vou falar pouca coisa privada, pouca coisa, porque o assunto vai ser em torno das peripécias dele. Por exemplo, o nome dele é Ernesto George Palha. E eu pergunto, bom dia, Ernesto, alguém sabia desse George, não? Bom dia, querido, como é que você está? Graças a Deus. Um grande abraço para os nossos ouvintes aí de Ribeirão e região, que eu sei que você, como diziam antigamente, fala para Ribeirão e sussurra para o mundo, né? Pois é, eu sei lá, cara, eu acho que sim, com a internet... Nas redes sociais a gente acaba ficando cada vez mais exposto, né? Mas esse Jorge meu aí foi uma homenagem do meu pai a um amigo dele que se tornou meu padrinho e que era grego. Ele era grego e o nome dele era Jorge Sultanides. Na verdade, o Jorge, assim, com a grafia à moda inglesa, foi uma concessão, viu? Porque o nome do cara, no original grego, era Iorgos. Né, grego, o nome Jorge em grego se escreve e se diz Iorgos. Entendi. Então ainda bem, né? Sai ganhando. Bom. Mas ficou meio estranho, porque eu sou de origem italiana, eu sou italiano também, e por conta disso, meu nome Ernesto já é uma versão italianada de um nome alemão, né? Mas é um nome que se encontra com frequência na Itália. E com cidadania italiana, né? Jorge, escrito à moda inglesa, isso aí é novidade. Então deveria ser Ernesto Giorgio, né? Mas saiu Jorge, tá tudo certo. E com cidadania, naturalmente, né, italiana. Sim, claro, porque mesmo com essas mudanças que aconteceram recentemente, eu continuo sendo italiano, porque eu sou filho, né? Então agora eles criaram uma limitação para até a segunda geração, mas eu sou primeira geração, né? E os meus filhos também são italianos, e só os meus netos que, infelizmente, por essa nova legislação, ficaram de fora. Mas todo mundo sabe que você é casado com a Sandra Lemberg, o que ninguém sabe é que eu e você somos do mesmo ano, que eu não vou falar de que ano somos. Não, um ano muito remoto, melhor não tocar nesse assunto. Você é de abril, eu sou de janeiro, quer dizer, eu sou 3 meses mais velho que você. O que, aliás, todo mundo fala, né? Todo mundo percebe isso, né? Todo mundo percebe logo. E que estudamos no Otoniel Mota. Agora, pulando essa parte é a melhor. Pô, na época áurea, né, Ernesto? Bom, você estudou, né? Eu fui matriculado. Não, negativo. Pô, todo mundo ali, você era um excelente aluno, eu me lembro muito bem. Era um excelente aluno, sim. Aliás, dificilmente o Otoniel Mota tinha mau aluno, né? Até porque não passava de ano. Para entrar era difícil, né? Era outro esquema. Era uma escola pública que não era para todos, né? Então, assim, contrariava um pouco o espírito, né, de ser pública. Mas, por isso mesmo, era uma escola melhor, né? Mas isso é outra discussão. Contar para as pessoas, quando eu conto que a gente prestava vestibular para entrar no ginásio do Otoniel Mota e prestava com vestibular... 10 anos de idade, isso, né? E prestava vestibular para entrar no colégio, ele fala, você está mentindo? Eu falo, tá bom, então é verdade. Pode não acreditar, mas a realidade era essa. Ernesto, você fez ECA, a Escola de Comunicação e Arte da USP, né? Certo. E o seu primeiro emprego em 1979 foi uma contratação pela Jovem Pan. Isso. E que não durou muito tempo. Pois é, eu entrei na Jovem Pan de uma maneira curiosa, isso também pouca gente sabe, porque eu não tinha, o chamado networking não existia para mim, né? Eu era de Ribeirão, tinha chegado a São Paulo, tinha acabado o segundo ano de jornalismo. Nessa época, o estágio era proibido para estudantes de jornalismo, por incrível que pareça. Era uma dessas distorções aí. Os sindicatos dos jornalistas tinham
reivindicado isso, porque havia muito abuso. Havia muitas empresas que contratavam estagiários em vez de contratar profissionais, e com isso diminuíam o salário. Aí a reação dos sindicatos foi pedir ao governo da época, a ditadura militar, que proibisse, ou que desse uma solução, né? E a solução da ditadura, né, sempre aquela coisa 8 ou 80, né? Então eles proibiram, acabou, não tinha mais estágio. E com isso a gente ficava de fora do mercado e, teoricamente, deveria esperar 4 anos para conseguir começar a bater em alguma porta, né? A minha condição, inclusive familiar, tal, que não era assim das melhores, não permitia ficar esperando tanto tempo marcando passo, né? Então eu precisava trabalhar e queria trabalhar como jornalista, esse era meu objetivo, né? Consegui um estágio no final do segundo ano de faculdade, mas era um estágio malandro, né? Porque era um estágio de texto, não era de jornalismo. E eu fui parar na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, no setor de publicações. Eu falei, caramba, se os caras têm publicações, eles devem mexer com texto, eu vou me candidatar e vou pelo menos treinar um pouco, né? E quem sabe com isso até ganhar algum dinheirinho. Eu fui parar num departamento que publicava uns anuários estatísticos. Então eu passei lá algumas semanas fazendo revisão de texto, supostamente. Mas o que era o texto? Era tabela, assim, produção de amendoim no estado de São Paulo. Tal. Aí tinha que ver se o número que estava ali publicado era o número correto. Aí produção de batata na zona, na região da Mojana. E aí lá ia eu conferir isso aí. Ainda bem que não era a produção de batata no Largo da Batata, né? Pelo menos. Exatamente. Então eu realmente com esse tipo de estágio eu não ia muito longe. Mas isso teve um condão de me bancar durante as férias em São Paulo. Porque o que acabava acontecendo? Eu vinha para São Paulo para estudar durante o período letivo. Quando chegavam as férias, eu imediatamente pegava um cometão ou voltava de carona para economizar alguns tostões e eu voltava para casa, porque era muito caro me manter em São Paulo quando fechava o bandejão da universidade, o famoso CRUSP, né? E eu tinha que me virar sozinho. E, honestamente, não tinha nada para fazer em São Paulo. Então, eu voltava rapidinho para São Paulo, a namorada morava em Ribeirão e tal, e eu acabava saindo de São Paulo. Então, não tinha muita chance de ir atrás de emprego ou de qualquer coisa que não fosse a faculdade. Mas nesse ano, como eu estava estagiando na Secretaria de Agricultura, eu acabei ganhando algum dinheiro e tendo ali uma possibilidade de ficar em São Paulo durante as férias, em dezembro. Aproveitei para ir bater na porta da Jovem Pan, que era uma emissora que eu escutava bastante, percebia que tinha uma ênfase grande em radiojornalismo. A CBN não existia nessa época, infelizmente. Era a Rádio Excelsior, era o prefixo da Rádio Excelsior. Exatamente. Aí eu peguei, tinha a Bandeirantes, a Jovem Pan, só que a Bandeirantes ficava no distante bairro do Morumbi, e enquanto que a Jovem Pan ficava, e fica até hoje, até onde eu sei, na Avenida Paulista, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima, quer dizer, era muito mais perto, muito mais acessível. Fui eu. E aí bati na porta lá, cheguei, não tinha horário marcado, não tinha nada, evidentemente, eu sabia que existia um chefe de reportagem. Eu falei, eu gostaria de falar com a chefe de reportagem, eu sou estudante de jornalismo, estou me formando, né? Não estava nada, né? Faltavam 2 anos ainda. E aí a secretária, muito simpática, falou, olha, não vou anunciar seu nome, mas você tem alguma indicação? Você tem um currículo? Não tem nada aqui. Né? Aí fui lá com a cara e com a coragem. E aí ela falou, espera aí. E aí eu sentei. E do meu lado tinha um jovem repórter que estava lá para entrevistar justamente esse cara com quem eu queria falar, que era o chefe de reportagem, o Zé Carlos Pereira. Começamos a conversar, ele falou, eu também estou fazendo faculdade, estou aqui fazendo um freela, trabalhando para a revista Contigo. Eu falei, que bacana, como é que você conseguiu? Eu falei, conheço alguém lá. E ele falou, eu vim aqui fazer uma reportagem sobre radiojornalismo, vou entrevistar justamente o chefe de reportagem. Aí ficamos conversando lá, ele me contou toda a pauta dele. Depois de quase 1 hora de chá de cadeira,
a mocinha lá, de quem depois eu me tornei amigo e coisa e tal, me falou, olha... Só amigo? Amigo, tá. Naquela época, a amizade, a gente fazia amizade fácil, tá. Né? Não, só para saber. E aí a Sandra e a região de Ribeirão Preto. Não, ninguém mais sabe disso, só nós aqui. E aí o que aconteceu? Ela voltou lá de dentro, falou para o rapaz, você pode entrar, colega que estava ali, para fazer entrevista com o Zé Carlos Pereira. E para mim ela virou e falou, olha, não tem nenhuma vaga, se você quiser tente voltar mês que vem, mas vem aí com currículo e tal. Aí o amigo lá, cujo nome, olha, com dor do coração, eu confesso que eu não lembro, ele virou para mim e falou assim, você não quer entrar comigo? Eu falei, a gente vai lá, eu faço a entrevista, depois você conversa com o cara. A moça lá virou e falou, eu não ouvi nada, não sei de nada. Falei, maravilha, tô dentro. E lá fomos nós. Ele fez a entrevista dele, tinha meia dúzia de perguntas e eu assumi. Ele me deixou falar. Aí ferrou, né? Porque me deixou falar, comecei a conversar com o cara e fui fazendo entrevista e fui também conversando e pedindo informações e também colocando algumas opiniões. Daí a pouco estávamos lá conversando com o cara fazia mais de uma hora. E aí eu virei para o colega e falei, olha, concluímos aqui, né, a entrevista, tá? Então eu queria dizer uma coisa para você, Zé Carlos Pereira. Esse jovem aqui, é meu colega, ele é o cara que veio te entrevistar. Eu sou aquele outro que você mandou voltar mês que vem. Putz. Aí eu falei, você me desculpa, mas é o único jeito de chegar aqui, tá? O rapaz, ele gostou da brincadeira. Ele falou, isso aí, repórter tem que ser assim, entrão mesmo, tem que correr atrás. Maravilha, volta amanhã, aí você tem um terno? Eu falei, tenho, claro que tem. Tinha nada, fui no Mapping, tinha uma ponta de estoque do Mapping que ficava na Xavier de Toledo, comprei o terninho que eu consegui achar ali e no dia seguinte compareci ao trabalho e fui contratado. Foi assim que eu entrei na profissão. Isso durou pouco, né? Não, mas pega aí, nós vamos contar daqui a pouco, porque eu estou conversando com o Ernesto Palha, e jornalista, famosíssimo, 43 anos de Rede Globo, e nós vamos, depois do intervalo, retomar esse assunto. Daqui a pouquinho Maravilha. A gente está de volta, até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, honrado em receber o competentíssimo e premiadíssimo jornalista Ernesto Palha, que está falando do seu primeiro emprego. E eu vou economizar que quando ele entrou na Jovem Pan, ele ficou menos de 3 meses porque ele foi à porta da greve organizada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, isso em 1979, e ali foi na porta do Estadão, aquele Estadão que tinha lá na Marginal Tietê. Não sei se a turma se lembra disso, foi isso, Ernesto? É isso mesmo, foi lá. E aí, eu conheci ali uma turminha, né? E ali os dois colegas. Não deu muito certo, mas dada a competência dele, logo na semana seguinte, ele entrou na sucursal da TV Globo em São Paulo para fazer entrevistas na madrugada e lá se passaram esses 45, 43 anos e algumas coberturas bacanas, como em 1980, a greve dos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, na época que os sindicatos estavam mandando prender e soltar e começou tudo, inclusive o Lula era o sindicalista lá naquela época, pegou a Rede Globo na cobertura da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, mas, Ernesto, você cobriu diversas Copas do Mundo e diversas Olimpíadas, diversos Jogos Pan-Americanos, mas você não era repórter de campo. Não era não. Eu cobri 8 Copas do Mundo, então, né, para ser mais específico. E eu não entendo nada de futebol, viu? E vou te falar mais, eu nem sou assim uma pessoa próxima ao futebol, porque tem gente que não entende, mas gosta, né? Assiste, torce. Eu não, sinceramente. Eu não vou dizer para você que eu não gosto de futebol, porque aí seria muito forte, porque também não é isso. Eu simplesmente não dou importância ao futebol que a maior parte das pessoas dá. O que é curioso, né? Porque eu sou filho de pessoas que vêm de países com forte tradição, né? Meu pai é italiano, minha mãe é argentina, e eu nasci no Brasil. Era para eu ser um futebolista nato, mas não sou. E tive que me virar, né?
Tive que me virar. Por sorte, os colegas cinegrafistas que estavam comigo me ajudavam no lado futebolístico. E Copa do Mundo não é só futebol, né? Essa é a salvação. Copa do Mundo normalmente é um evento tão grande e normalmente é num país estrangeiro, com exceção da Copa do Brasil, evidente. E aí a gente faz matérias sobre política, sobre história, sobre economia, museu, alimentação, sobre mar, gastronomia, cultura. Aí é muito divertido. Por exemplo, eu estive na África do Sul, eu fui parar na sala de cirurgia onde foi feito o primeiro transplante cardíaco do mundo. Dr. Christian Barnard. Exatamente, pelo sul-africano Christian Barnard. Tinha estudado nos Estados Unidos, mas os professores dele não podiam fazer, porque a legislação americana proibia a cirurgia desse tipo. Ele voltou para a África do Sul depois do curso que ele fez e passou na frente dos próprios mestres, né? E ele fez a primeira cirurgia, coisa e tal, e hoje existe um museu na sala lá, numa ala do próprio hospital, como se fosse o Hospital das Clínicas lá da Cidade do Cabo, e eles mantêm lá tudo do jeito que estava no dia em que ele operou o primeiro paciente. Então, sabe, e eu fui cobrir Copa do Mundo, né? Então você vê como isso é que salva o repórter que não é especializado nesse tema, né? Mas pouca gente sabe que a sua participação, inclusive no desenvolvimento de diversos programas da TV Globo, e da Globo News, inclusive, que eu sei que você desenvolveu produtos e projetos na Globo News. Sim. Eu sou seu fã. Desculpa a clareza e a franqueza aqui ao meu público, mas é porque se trata de dos jornalistas mais competentes que eu conheço na minha vida. Ô, rapaz, você é suspeito. Agora eu quero saber o seguinte, no Globo Repórter, em 1984, você fez... Eu não era nem nascido nessa época. É verdade. Que loucura. É verdade, uma loucura isso. Você fez uma reportagem documentário sobre o cacique deputado Mário Juruna. Os mais velhos vão lembrar do Juruna, aquela figura impoluta, em Fernando de Noronha. Agora é o seguinte, eu gostaria que você contasse para mim essa sua passagem lá em Fernando de Noronha para fazer essa matéria do Mário Juruna. Eu, na verdade, a primeira vez que eu fui a Fernando de Noronha foi no distante ano do Senhor de 1986. Em 1986, você tinha um voo por semana da finada VASP, e você ia na sexta-feira, chegava lá de madrugada, desembarcava, aí a turma que estava lá embarcava, e o voo ia embora e só voltava uma semana depois. Então, assim, obviamente não era um lugar assim, de acesso fácil, e tinha uma única pousada na ilha. Imagina, hoje em dia, tem 5 voos por dia, foi a última vez que eu olhei, tem dezenas de pousadas, algumas delas caríssimas, e o pessoal desempenha todas as atividades humanas conhecidas. Quando foi lá em 86, a gente inclusive teve que alugar um veleiro em Natal, que é uma das capitais nordestinas mais próximas, ainda assim está a 400 quilômetros de distância de Noronha, né, lá no continente. E a gente alugou esse veleiro para que ele fosse nos encontrar lá em Noronha e prestar serviço para a gente. Porque a ilha não oferecia nem essa infraestrutura nessa época. E a gente precisava de uma embarcação para nos levar e trazer, para podermos filmar, para podermos ir mergulhar, uma embarcação que ficasse totalmente à nossa disposição. E a produção fez isso, alugou esse veleiro, que pertencia a um senhor alemão e coisa e tal, e o veleiro tinha vindo da Alemanha, quer dizer, o cara era de alguma forma, ele era um velejador bastante experiente. Só que nessa época não tinha GPS, né? E o cara se perdeu, porque nós tínhamos que, depois de passar 2 semanas em Noronha, a gente ia para uma outra ilhota que fica ali perto, na verdade é um atol das Rocas, o único atol do Atlântico Sul, ele fica a 100 quilômetros de Noronha. Então nós íamos navegar de Noronha até lá, e foi o que a gente fez. Era para durar 12 horas essa viagem, durou 65, imagina. 15 pessoas a bordo do veleiro, equipamento, a gente querendo fazer a nossa filmagem lá em Atol das Rocas, que é um lugar deserto, ninguém mora lá, ninguém habita lá. E aí a gente, na ida, portanto, a gente teve que usar
combustível porque não tinha vento. E a volta, o problema é que a volta é contra o vento. Então a gente sabia que tinha que usar o combustível na volta. Combustível não era para ida, era para volta. Mas nós usamos mais combustível do que a gente podia, né? E ficou sem combustível para voltar. Então nós ficamos tecnicamente náufragos. Aí nessa época não tinha telefone satelital, não tinha GPS, não tinha o rádio que a gente levou estava quebrado. E aí nós ficamos náufragos. Foi essa ocasião aí que você se referiu há pouco, né? Não foi fácil. A gente tomou um susto bravo, porque era para ficar 5 dias, ficamos 15, e tivemos que ser retirados de lá pela gloriosa Marinha Brasileira. Esse é o Tom Hanks brasileiro, Ernesto Palha. Se não era a Marinha, a gente estava lá até hoje. Ou chama o Tom Hanks, né? Tem isso também. Chama o Tom Hanks. E nem tinha nem a bola de basquete para fazer amizade. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Nós estamos chegando no final do programa. Eu quero te agradecer. É verdade. Pô, muito pouco. Parece que, Fala com a CBN aí. Eu queria tanta coisa pra te contar, mas infelizmente tem um cronômetro aqui na minha frente. Criminoso. Imagina. Ele acaba com a gente quando o papo tá gostoso. Ele é muito sacana. Mas, Ernesto, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. Imagina, você é um bom amigo. E uma das boas recordações do tempo do Estadão, o Otoniel Mota, o Estadão, como a gente chamava o colégio, não era o Estadão Jornal, era o colégio estadual, né? Instituto de Educação Estadual Otoniel Mota. E eu fico muito feliz porque Ribeirão Preto tem que saber que foi berço esse excelente profissional, um cidadão, um grande marido, grande pai, grande profissional e que tem uma história no jornalismo que eu gostaria de fazer mais 2, 3, 4 programas de tanta coisa que eu gostaria de falar para você. Então, o nosso bastidor CBN dessa semana teve uma honra gigante de receber esse não menos gigante jornalista Ernesto Palha. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado, Hermio. Estou sempre às ordens. Quando você não tiver ninguém mais interessante, me chama de novo. Imagina. Pessoal, muito obrigado pela audiência, vocês que ouviram, com a paciência com a gente. Antes de encerrar, no Bastidor CBN do último sábado, 31 de maio, tratamos do tema crise do INSS com os descontos irregulares na entidade. Em uma das citações, falamos do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos. Posteriormente, o Sindinap enviou o seguinte posicionamento, que apoia e colabora integralmente com as investigações e ressaltou que em 3 ocasiões, em 2017, 2019 e 2023, fez alertas sobre possíveis descontos irregulares. A suspeita veio após a migração de associados para associações com pouco tempo de existência. O Sindinap fez um comparativo com o crescimento das entidades novas com o sindicato. Enquanto o Sindinap cresceu 43%, outras passaram de 150%. Disse ainda que o Frei Chico assumiu a vice-presidência do Sindinap em agosto de 2024 e garantiu que a função dele não tem relação direta com o orçamento e capacitação de filiados. E reforçou que o Sindinap não tem citação nenhuma das autoridades. Sábado que vem, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Nós estaremos aqui com mais um assunto interessante. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema.